Queridos irmãos, quero convidá-los a abrirem as Escrituras, por favor, em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, por favor. Atos capítulo 15. Atos 15. Vou ler os versículos 12 até o versículo 21, apresentar um breve contexto sobre o que envolve essa passagem, explicar essa passagem e procurar extrair as aplicações possíveis a nós. Está escrito assim: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles, entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então essa será a minha primeira consideração, a constituição desse povo, que envolvia a constituição desse povo. Depois dos versículos 15 até o 18, é Tiago falando, né? Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Será a minha segunda consideração. O que é o tabernáculo reeditado, né? O reedificado? O que são e quem são estes demais homens? E o que é essa invocação ao nome do Senhor que está aqui na passagem? E a terceira consideração, dos versículos 19 ao 21. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Então é Tiago falando, né? Dentro do parecer dele. Versículo 20, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Deixa eu passar um breve contexto para os irmãos. Por que é que essa passagem está aqui? Essa passagem, meus irmãos, está aqui em Atos 15, 12 a 21. Por quê? E nós lemos esse texto, porque eles estavam reunidos em assembleia. É isso que nós chamamos de igreja conciliar. Igreja que as suas decisões não são tomadas por uma pessoa, mas são tomadas por um grupo de pessoas. Aqui em Atos 15, nós temos a igreja reunida como assembleia ela tinha de dar a resposta sobre um problema. E o problema era o seguinte: os apóstolos haviam anunciado na região que Jesus Cristo era o Salvador. E que isso era suficiente ao mundo gentílico, ou seja, o mundo não judeu, que importava crer em Jesus. Pedro já havia pregado e muitas pessoas haviam se convertido, inclusive num fato até muito interessante, na casa de um romano, um oficial romano chamado Cornélio. E muitas pessoas foram convertidas lá e não foram circuncidadas como os judeus eram, apenas foram batizadas. Então Pedro havia feito isso. Só que em Antioquia, um grupo havia chegado agora e estava afirmando outra coisa. Estava dizendo: tudo bem, fé em Jesus é importante, crer em Jesus é importante, mas tem de circuncidar. E ainda tinha um outro grupo ainda mais radical, que discutiu com eles aqui em Atos 15. Não é só crer em Jesus e se circuncidarem. É crer em Jesus, circuncidar e obedecer às leis de Moisés. Então esta assembleia aqui se reúne
para dar uma resposta. Como é que tem que ser? O que Deus está fazendo na verdade? Por isso eu estou usando esse tema, percepções sábias sobre o agir de Deus. Toda a assembleia serve para expressar para a sua igreja a vontade de Deus. Sempre foi assim. Essa aqui é a primeira de todas. Então, nós vamos fazer aqui uma análise de como é que foi essa assembleia e quais foram os resultados, quais foram as suas percepções. Porque as percepções deles afetaram a igreja, toda a igreja. Numa igreja como a nossa, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos muitas assembleias. Nós temos uma assembleia que é a reunião do conselho, que acontece na igreja local. Nós tivemos aqui ontem uma reunião que começou 9 horas da manhã, 10 horas mais ou menos, e foi até tarde, quase umas 3 horas da tarde, talvez quase 4 horas. Às vezes as reuniões são muito breves, mas às vezes é tanto assunto e tantas situações. Ontem, por exemplo, tivemos o privilégio de aprovar 2 aspirantes ao ministério, presidente da nossa junta diaconal, o Fábio Sarmento, e o diácono Samuel Nunes. E nós passamos uma manhã analisando e conversando com os dois, e pensando, e prós e contras, e tudo isso precisa de sabedoria. E não é uma coisa tão simples, porque todas as decisões que um concílio se propõe a dar, às vezes agradam, às vezes não agradam. Então, o que norteia as decisões de uma assembleia? Nossa igreja não tem só o concílio local. Logo depois, nós temos um presbitério, que é a união de igrejas próximas de uma região. Aqui, nós nos reunimos mensalmente. Lá, nós nos reunimos 3 ou 4 vezes ao ano. Mas não são só essas 2 assembleias. Existe ainda outra que acontece com os presidentes de sínodo, chamada de Comissão Executiva do Supremo Concílio. São pedidos, solicitações, observações, queixas do Brasil inteiro. E aqueles 70 ou 80 presidentes de sínodo precisam ali naquela semana, nas discussões, nos debates, nos convencimentos, com a Bíblia aberta, com as constituições, com as confissões de fé, precisam produzir seus pareceres, para que então os pareceres voltem aos mais diferentes cantos do Brasil, para essa nossa federação de igrejas. Mas não temos só esses 3 concílios, ainda temos um chamado de a reunião do Supremo Concílio da IPB, e acontece a cada 4 anos. E nesta reunião, então, representantes de igrejas estarão lá, 1000 e poucas pessoas, neste ano será em Águas de Lindóia, agora em julho, para dar respostas, para avaliar as percepções sobre o que Deus está fazendo com a sua igreja. Não podem ser apenas percepções. Tem de ser sábias percepções. Então, olhando aqui para este texto, acho que é possível perceber a sabedoria da percepção para o bem das pessoas. Vamos ver isso? Olhando para esse texto, então, parece ser esse o tema geral. Olha, Deus visitou os gentios mesmo? Deus não está falando só conosco, os judeus? Pedro faz a defesa. Vocês bem sabem que Deus me escolheu dentre vós para anunciar o evangelho e pessoas creram. Vocês sabem disso, não sabem? E eles dizem, sabemos e reconhecemos. Pois bem, mas o que a visitação de Deus aos gentios provocaria? O que é que Deus tinha em mente? Quem sabe? Imagine você acordar pela manhã e a esposa perguntar, hoje fará frio ou calor? Mas você não sabe. Nos dias atuais, desenvolvidos tecnologicamente como somos, nós já vamos para o celular e já procuramos lá no aplicativo do tempo e respondemos quase como sendo deuses, dizendo, a temperatura máxima hoje será de 20 graus. Mas como perceber movimentos da parte de Deus? Não é um exercício fácil, como não era para eles.
Então, o que Deus estava fazendo? Talvez seria a pergunta que talvez deveria ser feita constantemente. O que Deus está fazendo agora? O que Deus está fazendo agora, nesse momento? Agora às 7h10 da noite, dessa noite de domingo, desse mês de junho. O que será que Deus está fazendo? Interessa-nos o que Deus está fazendo? Pois para eles interessava muito, e esse era o tema geral. Meu objetivo é contribuir para esse entendimento acerca de Deus e de suas ações, nem sempre tão perceptíveis por nós. E eu vou pontuar então 3 ideias. A primeira é essa daqui. Deus estava constituindo um povo. Bom, mas a dúvida ele já não tem? Não somos nós o povo? Mas dá uma olhada lá no texto. Olha para o versículo 14. Dá uma olhadinha. Atos 15, versículo 14. Logo depois, então, de Barnabé e Paulo falarem, depois daquele silêncio fúnebre, então os sinais e prodígios foram contados, e depois que eles terminaram de falar sobre as grandes coisas que Deus havia feito entre os gentios, Tiago levanta a mão e diz: irmãos, atentem numa coisa que eu vou lhes dizer. Tem o versículo 14. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Essa é a primeira percepção sábia de Tiago. É a primeira leitura adequada que se faz, mas não é a leitura esperada. Aqueles que ali estavam, a grande maioria, não queria ouvir isso. Pensa bem no que é essa frase. Visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para chamar de seu. Isso não era uma coisa muito fácil de ser assimilada, porque todas as vezes que Deus falava de um povo por todo o Antigo Testamento, sempre pareceu o povo que ele escolheu. Nós sabemos que Deus escolheu um povo. Nós sabemos que Deus chamou Moisés para retirar esse povo do Egito. Nós sabemos que Deus disse, isso está relatado, você não precisa abrir, no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 7, está escrito assim: e vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus, e eu tirarei vocês daqui, podem descansar. Então, todas as vezes que o termo povo aparece no Antigo Testamento, parece que é só aquele povo. Eles só ouviram isso o tempo inteiro, mas agora tem um elemento novo. Qual é o elemento novo que Tiago está trazendo? Gente, o projeto ampliou. E agora parece que Deus, também dentre os gentios, está formando um povo para si. A palavra constituiu ou constituir, que está aqui no versículo 14, o sentido dela é tomar, pegar pela mão, como se fosse, imagine você, como se estivéssemos secando feijão e ele estivesse em um pano, não muito grande, e o feijão está lá secando ao sol. E então, na hora de tomar aquilo, de levar aquele feijão para casa, pega-se os 4 cantos daquele pano que está ali no chão e joga-se nas costas e carrega-se. Essa é a ideia. Deus formou alguma coisa, lançou sobre as suas costas e disse: eu vou levar vocês. Eu sei que é uma figura agrícola, mas só para você entender que o que Deus fez é tomar para si e chamar de sua uma propriedade. E foi isso que Tiago disse. Só que esse não era o entendimento dos judeus. O entendimento dos judeus é que eles eram o povo único e exclusivo. Mas o elemento novo é: Deus tem planos que nós não estamos vendo. Não vimos ainda. E está na hora de ver o que Deus está fazendo. E era esse então o ponto. Deus estava constituindo um povo para o seu nome. A ênfase era essa. Deus estava formando um povo. Bom, mas quem é este povo novo? O que este povo novo faz?
O povo antigo, nós sabemos quem é. É o povo nascido de Abraão, Isaque e Jacó. O povo conduzido por Moisés, depois conduzido por Josué. E mesmo aquele povo nem sempre percebia o agir de Deus. Deus os retira das mãos poderosas de Faraó, os leva às planícies para adorar. Moisés sobe o monte para falar com Deus. Alguns dias depois, eles olham para uns, para os outros e falam assim: cadê o homem? E cadê aquele que chamou o homem? E se o homem, que era Moisés, morreu lá no monte? Quer saber de uma coisa? Vamos voltar a ser o que a gente sempre foi? Quem tem ouro aí? Eu tenho, eu também tenho. Façamos um bezerro e adoremos. É exatamente um povo sem perceber as ações de Deus. Porque quando eles estavam lá saltando e celebrando a sua idolatria, Moisés chega com as leis. Aí Moisés se irrita profundamente e diz assim: eu vou ser líder de vocês. É isso? É esse o meu destino? Pois eu não quero. Aí o trabalho, Deus o convence novamente. Passado algum tempo, Deus leva novamente Moisés. Ele sobe ao monte, reescreve os mandamentos. Mas percebam que nem sempre é fácil perceber o agir de Deus. Nem o povo que é povo histórico dele. Mas agora, neste concílio, parece que nós temos uma percepção mais avançada, mais profunda. Tiago disse: quer saber de uma coisa? Deus tem gente fora do mundo judeu. E este povo, então, fará alguma coisa que nós veremos daqui a pouquinho. Mas eu preciso fazer essa pontuação final aqui nessa primeira ideia. A expressão Deus visitou o seu povo, ela está assim potencializada, ela é bonita, ela é de uma perfeição na ideia de Deus tabernacular com o seu povo. Ou seja, Deus vem aonde o povo está. E a maior visitação que nós temos é a da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus visitou mesmo o mundo gentílico e tabernaculou, viveu com eles, esteve com eles. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo nós tivemos a maior expressão do que Deus era. Esse era o objetivo, o contato de Deus com o seu povo. Jesus não é mediador de judeus somente. E Jesus não é mediador de gentios somente. Jesus é o mediador de todo aquele que nele crê. Por isso ele é para o mundo inteiro a visitação de Deus. Vamos para a segunda ideia. Segunda ideia dos versículos 15 para frente. E da mesma forma, eu usarei a mesma linha, a mesma metodologia. Os versículos 15 a 18 parecem mostrar novamente uma percepção sábia sobre o agir de Deus. Tiago diz, aí ele usa Amós, um livro do Antigo Testamento, no capítulo 9 até o versículo 9 dos versículos 11 e 12, que como é que Tiago entende? Tiago conhecia o livro de Amós, lia o livro de Amós, e agora, quando vê Pedro voltar com muitos convertidos lá na casa de Cornélio, quando vê Paulo e Barnabé voltarem da viagem missionária, dizendo, Deus fez sinais e prodígios, Deus está salvando pessoas, Deus está tirando pessoas da idolatria, Deus está concentrando pessoas para a sua palavra, o Espírito está agindo. Tiago diz, Deus está cumprindo o que Amós profetizou. Então eu dou essa segunda ideia. Se a primeira ideia é que uma percepção sábia do agir de Deus é entender que Deus está formando um povo, isso vai ter uma implicação para nós ao final da meditação. A segunda percepção sábia é que Deus planejou a restauração da casa davídica para o culto. Olha, eu estou inserindo a palavra culto por inferência, obviamente, porque o tabernáculo, uma das coisas mais preciosas do Antigo Testamento é o tabernáculo.
Nesse momento, as nossas crianças de 5 a 10 anos estão estudando em ambiente separado, com a formulação, com a construção em papéis sobre o templo e sobre o tabernáculo. A beleza do tabernáculo, o ouro puro da arca, a beleza do linho fino das divisórias, as formas matemáticas perfeitas do Santo dos Santos, como um cubo em que não tinha um lado maior nem outro menor. Os cuidados com cada utensílio é de uma beleza, é de uma estética admirável. Para que o tabernáculo era a morada de Deus, e então quando as pessoas iam até o tabernáculo, respeitando todas as formas orientadas nas Escrituras, elas chegavam até o tabernáculo para ter o benefício maior que naquele momento era, primeiro, a presença de Deus lá, depois a propiciação dos pecados. De maneira parcial ainda no Antigo Testamento, mas significava muito poder, uma vez por ano, saber que havia um sumo sacerdote que apresentava os pecados do povo, e Deus perdoava os pecados. Então o tabernáculo tem uma importância muito grande, e agora Tiago está dizendo, Deus está oferecendo aos gentios o que ofereceu para nós. Deus está reunindo o mundo. Para quê? E eu estou procurando extrair aqui o conceito bíblico disso. O mundo sempre viveu ou na idolatria ou na escravidão. Isso é de todos os tempos. Idolatria e escravidão sempre foram matrizes de dominação para o povo, para a existência. Mas o Senhor dá a estes povos da idolatria e da escravidão o direito da liberdade, do livre culto. Diante do Senhor não há escravos, diante do Senhor há filhos. A palavra de Deus diz que se nós não tivéssemos o Filho de Deus por nosso mediador, não poderíamos acessar a filiação. Mas em Jesus Cristo, nós deixamos de ser escravos para sermos os filhos de Deus. Então, novamente, é de uma profundidade magnífica. Os filhos adoram ao seu Pai. Os filhos adoram ao Senhor. A restauração da casa davídica é para que haja a conversa do grande povo de Deus. Então, Deus tem um povo, constituiu o povo e os colocou em cultos. Olha como faz. Não é um culto só, mas cultos. Em muitos lugares para celebrar o nome dele, para ouvir da palavra dele, para pensar no que Deus está fazendo. Culto é um excelente lugar, ou momento de culto é um excelente lugar para pensar, o que será que Deus está fazendo agora? O que será que Deus está fazendo comigo agora? Quais seriam os planos de Deus para mim agora? Para a maioria de nós, é muito forte a expressão, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz. Muitos de nós carregam versículos das palavras de Deus. Este é um momento também para esse tipo de reflexão. O que será que Deus está fazendo com a nossa vida? Na última semana, o que poderia ser utilizado para pensar no agir de Deus? Bom, Tiago estava vendo o agir de Deus. Quer saber uma forma clara das ações de Deus? Olha para Jesus. É Ele que revela. Ele revela o Pai. Sempre revelou. Mas tem uma terceira ideia. Além da ideia da constituição de um povo, da restauração da casa davídica para o culto, nós temos uma terceira ideia, que é a maneira de Tiago se dirigir aos gentios. Porque a situação aqui era, então eles são o povo de Deus agora, né? São, sim senhor. Então eles vão fazer o que nós, povo de Deus, faz, né? E a resposta é, não senhor. Mas como? Se é povo de Deus, não faz todo mundo a mesma coisa? E qual era a exigência? Vão circuncidar e vão obedecer à lei de Moisés. E Tiago diz, não senhor. E por quê?
Porque está escrito aqui nos versículos 19 a 21, né? Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Qual é a ênfase de Tiago? A moderação. A moderação no cuidado aos novos convertidos. Novos convertidos não são velhos convertidos. São novos. É um adjetivo que já se dá. O conceito de novo é um conceito ainda de não experiência, não se pode cobrar isso, se bem que aqui não é essa exatamente a ideia, não é que quando eles ficarem experientes, então eles vão se circuncidar, mas aqui a ênfase maior está na orientação. O que é a orientação? O que é o parecer de Tiago? O parecer de Tiago eles não são judeus, eles sempre serão gentios. E mesmo que os circuncide, eles ainda assim não serão judeus. Eles serão prosélitos, eles serão gentios que fizeram a circuncisão, mas eles nunca serão judeus. Então nós não resolvemos o problema, se é que este seja um problema. Não resolvemos. A questão é outra. O que é que Tiago propõe, então, na sua moderação? Não os perturbem, porque Deus está agindo acima do que nós estamos entendendo. Deus não usa mais a circuncisão. Eu sei que não está aqui, mas Tiago vai falar isso em outros momentos. O que nós precisamos perceber é que Deus está agindo além da nossa capacidade de percepção. Ele está tendo essa percepção sábia, mas não era a percepção geral, por isso o debate. Tiago percebe três coisas importantíssimas no agir de Deus. Ele percebe que Deus está constituindo um povo, ele percebe que o tabernáculo está sendo reerguido, o sistema de culto está sendo erguido para fora do mundo judaico, e ele percebe que os novos convertidos têm que ser tratados como crianças, e precisam ser tratados com cuidado. E a orientação de moderação é que eles não sejam idólatras, abandonem os ídolos, que eles não comam carnes, alimentos que façam mal à sua saúde, porque isso já estava prescrito lá atrás, em Êxodo e em Levítico. Se o estrangeiro vier morar perto de você, oriente-o bem a uma vida saudável, porque os judeus são experts em vida saudável. Note que Tiago está dizendo, gente, a questão não é a lei sobre as costas dos gentios, a questão é a graça que Deus está operando neles. Então vamos nos alegrar com a chegada deles. Eles jamais serão judeus, nunca se circuncidarão, porque não é isso que Deus quer. Porque Deus avançou para o batismo. Não é mais circuncisão, é batismo. Isso nos mostra uma coisa fundamental. Jesus cumpriu a lei para que os convertidos vivam batizados. Jesus estabeleceu as ordenanças, cumpriu tudo o que estava prescrito na lei, para que os seus filhos não precisem mais ficar cumprindo as leis para a salvação. Agora eles só precisam crer em Jesus e serem batizados, professarem a sua fé e viverem como povo de Deus, cultuarem ao Senhor como convertidos a Ele. Então, eu pontuo algumas coisas aqui, caminhando para a aplicação. Quais são as três percepções que nós deveríamos considerar? Essas três palavrinhas aqui são fortes no texto. Palavra povo, palavra culto, palavra conversão. Para ser muito sincero com você, nós estamos nas três palavras. Nós somos o povo, estamos em culto, porque somos convertidos. Eu considero que em torno do nome povo sustenta o nome Deus. Nós somos o povo de Deus. A plataforma da nossa existência é a pessoa de Deus. Tira Deus debaixo de nós e não sobra nada de nós.
Tira a fé que Ele colocou em nós, e nós não teremos amor uns pelos outros, nem vontade de andarmos juntos. Tira Deus que nos une pelo seu poder, e não seremos mais irmãos. Tira o Senhor e o sacrifício de Jesus por nós, e eu e você não seremos mais família de Deus, não seremos mais nação santa, não seremos mais edifício que cresce para a dedicação ao Senhor. Tira o Senhor, Deus, a sua pessoa, os seus planos, a sua soberania, e você não é mais salvo. Separa-te de Deus, separa-te do nome de Deus, e você terá de achar outro meio de salvação, primeiro, ou mais do que isso, terá de conviver com a errância de uma vida, ou com a autoidolatria, ou achar um Deus para idolatrar. Então o senso de povo, ele existe por causa do nome de Deus. Nós somos o povo porque Deus é Deus. Isso é importante considerar, porque isso deve nos levar num primeiro momento a refletir, daqui a pouquinho nós vamos pensar nisso, como é que esse povo de Deus vive, então, se é assim como o pastor está falando, se Deus nos une realmente como povo. A noção de culto é outra coisa importante aqui. Restabelecer o tabernáculo de Davi, está lá nos versículos do meio da passagem. É que no culto é o local onde a voz de Deus é ouvida, sempre foi ouvida. Enquanto uma Bíblia for aberta em algum púlpito, a voz de Deus será ouvida. Mesmo que eu tivesse lido a passagem e depois esteja e pudesse estar mesmo errando tudo no que falar, ainda assim o texto foi lido nesse lugar. E pelo menos do versículo 12 ao versículo 21, Deus falou nesse lugar. O culto é o lugar onde a voz de Deus é exposta. Então, meus irmãos, aqui está a grande ênfase do culto. É claro que alguns podem ter muitas percepções diferentes de culto. E eu acho que até faz algum sentido. Dá para se aceitar pensamentos sobre o culto. Mas uma coisa é inegociável no culto: a centralidade da palavra. Inegociável. Você pode gostar de canções mais contemporâneas, você pode gostar de canções mais clássicas, como por exemplo, hoje pela manhã, eu fiquei profundamente emocionado quando ouvi a segunda canção que o coral cantou. De alguma maneira parece que doía no meu coração ao ouvir aquela canção. Foi difícil ouvi-la até o final, sem me emocionar. A letra é bonita, a entonação é bonita, a mensagem para pensar com seriedade na vida cristã é bonita. O reconhecimento que a nossa vida é cheia de intempéries, cheia de problemas, cheia de ataques, cheia de choro muitas vezes, cheia de perguntas, cheia de dúvidas. Quantos porquês o povo de Deus carrega? Quantos? Mas a canção dizia: mas creia, continua crendo, Deus está lá. E então, ouvir sem entender pode só ser como se ouve uma canção no rádio, uma canção qualquer, mas ouvir, querendo entender o que Deus está falando, leva-nos a níveis de emoção e de empatia com a palavra de Deus, que muitas vezes nos levam ao sentimento de pequenez. Senhor, como sou orgulhoso diante do Senhor, como tenho planos diante do Senhor, que foram as ideias que eu me lembro que eu tive enquanto ouvia a canção. Que arrogância, Senhor, que eu tenho diante do Senhor. Tu és o Deus da minha vida. Por que eu temo tanto? Por que eu me queixo tanto? Por que eu acho que deveria ser diferente? Me faça chorar mais se preciso for. Me dobra, me amansa de acordo com o teu poder, como um domador de cavalos doma um animal. Porque é ali, naquele momento, completamente domado pelo poder do Senhor, que um homem compreende o que é o senso da adoração.
Enquanto o homem é cheio de vontade, ele é um mini-deus criado por ele mesmo. Um tolo, um Deus tolo, mas um mini-deus criado por suas conjunturas. Um ser lamentável, mas é assim que somos quando não compreendemos o culto. O culto ainda é o lugar para Deus falar e para o seu povo entender o que Ele está fazendo. Ainda é e sempre será. A terceira palavra é a conversão, porque o povo de Deus é povo de convertidos. O culto é ajuntamento de convertidos. E os convertidos têm a vida de Deus neles, respiram a espiritualidade eterna. Os convertidos abandonaram os ídolos, como os tessalonicenses deixaram os ídolos para lá, para servirem o Deus vivo que lhes livraria da ira vindoura. Os convertidos mudaram os seus olhos. Os convertidos amam o novo caminho. Os convertidos não têm saudade do mundo da escravidão. Os convertidos não se alegram em pensar e fazer e falar como os não convertidos pensam e falam, porque a vida de Deus está neles. O tempo de Deus está neles. A eternidade foi lhes colocada no coração. Eles cultuam aqui como um tipo, uma amostra, alguma coisa assim para que a gente saiba como serão os nossos cultos na eternidade. E se você tiver um dia curiosidade para isso, abra Apocalipse 15. E se você cultua mal aqui, só tem uma coisa a fazer: se arrepender das práticas erradas, muitas vezes acostumadas, e compreender o que é viver em adoração ao Senhor, tendo Jesus Cristo como o bendito Filho de Deus. Os convertidos, eles têm a vida de Deus neles. Aí alguém poderia perguntar: por que é que eu tenho de ter a vida de Deus em mim, reverendo? Pois essas são as 3 aplicações que eu quero fazer. Como povo, nós não temos 2 ou 3 alternativas, 2 ou 3 ideias, 3 ou 4 formas. Nós temos uma só: viver como o povo de Deus. Ele fez o pacto, Ele firmou o acordo. Exercer o relacionamento pactual é adorá-lo na beleza da sua santidade. É amar o nosso irmão, é usar bem as coisas. Não é adorar as coisas, usar os irmãos ou usar Deus. É adorar a Deus, amar os irmãos e utilizar bem as coisas. Assim nós temos de viver como povo. Como é que a gente vive no culto? O culto nunca é para mim. Então não tem culto da vitória. Então não tem culto da alegria. Então não tem culto da gratidão. Então não tem culto, não tem nenhum culto de nada que não seja culto ao Senhor. Só a Ele. Só a Ele. O culto que para se achegar a Ele, deveria se olhar para os pés, nós olhar para os pés e ver como é que estão nossos calçados, por onde temos andado. O culto que para chegar diante do Senhor, nós deveríamos chegar com o senso de que somos humanos e pecadores, e Ele é santo, santo, santo. E a sua santidade exala das suas perfeições, e o que Deus faz é cobrir-nos com o sacrifício meritório de Cristo, para não nos consumir por conta da sua justiça. Se achegar ao culto para querer, para exigir de Deus, seria melhor nem vir ao culto. O culto é para o Senhor. Por isso, o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E como convertidos, resta-nos uma coisa a fazer: o testemunho acerca do que nos aconteceu. O testemunho do quanto já conhecemos de Deus. O testemunho acerca dos atributos de Deus. O testemunho acerca do seu amor enviando o seu Filho. O testemunho acerca do Espírito Santo que abriu o nosso entendimento e agora a gente adora ao Senhor. A gente tem um lugar para cultuar. A gente tem gente para chamar de irmão. A gente não está mais perdido como os gentios estavam. Como diz a palavra, vocês nem eram povo. Agora são povo. Antes vocês estavam perdidos nas suas luxúrias, vocês estavam perdidos nos seus devaneios, mas agora vocês são povo, o meu. Como povo,
pactualmente temos um compromisso. No culto, Ele é o alvo do nosso culto. Como convertidos, as marcas. Foi assim que Paulo disse. Não me incomodem, parem de mexer comigo, não me molestem, eu carrego as marcas de Cristo comigo. Que o Senhor, na sua graça, nos dê o entendimento acerca do seu agir. O Senhor está agindo, constituindo o seu povo, e eu gostaria que você tivesse duas ideias. É muito possível que você tenha sido constituído povo dele, mas não é só você. Então não se ache que você é o certo, porque se nós tivermos perspectivas de assertividade em nós, é porque Deus nos dá. Mas existe um povo dele, que não está só aqui. No ponto do culto, gostaria muito de dizer isso ao irmão com todo o cuidado. Venha para o culto para servir. A palavra culto é meio estranha na língua portuguesa. Em todo o mundo anglo-saxônico, a palavra nem é culto, a palavra é serviço. Então a gente vem para o culto para o serviço ao Senhor. A gente não vem aqui para se sentir bem, a gente não vem aqui para sair cheio de alguma coisa que a gente queria. A gente vem aqui muitas vezes para sair daqui mais preocupados do que a gente entrou. Porque o culto é o lugar onde nós adoramos ao Senhor e é o lugar em que nós colocamos a nossa pecaminosidade debaixo da sua santidade. E a conta não fecha a nossa pecaminosidade debaixo da santidade de Deus. Se Cristo não for o mediador para estar entre nós e Deus, nem culto haveria. Então, vir para cá, para querer coisas, nós temos muitos direitos na vida, mas no culto, a nossa ação é de adoração ao Senhor. Então, faça de tudo para não pecar, porque esse também é um lugar de muitos pecados. Deus só quer uma coisa: ser adorado. E às vezes nós queremos muitas outras coisas, ou para Ele, ou para nós. O culto é o lugar do Senhor. E a terceira ideia é que o testemunho, a testemunha, é aquela que já entregou sua vida. A sua vida já foi para a cruz, ele já morreu lá. Quem não morrer com Cristo na cruz, a palavra de Deus diz que também não ressuscitará. Então, para alguém morto na cruz, às vezes nós gritamos muito. Para alguém morto na cruz, às vezes a nossa voz é um pouco alta demais. Os sábios compreendem e às vezes precisam aconselhar. Pessoas que se dizem mortas na cruz, mas são cheias de vontades. Sabe o que são essas vontades? Inibições, atrapalhos para o verdadeiro testemunho. Porque o testemunho implica na abnegação da vida. Sem abnegação da vida, jamais haverá testemunho. Haverá orientação, haverá ideias, mas testemunho não. Porque o testemunho é a entrega da nossa vida, dizendo, considero tudo refúgio, como foi pregado hoje pela manhã, por amor de Deus. Minhas escolhas não têm mais importância diante das escolhas de Deus. Aí nasce uma testemunha. Que o Senhor dê graça, porque só pela graça dele nós podemos ter percepções que sejam sábias do agir de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Nosso Senhor, eis a tua palavra. 3 ideias, talvez hajam até mais ideias do que esta, mas já é o suficiente para percebermos que Deus, o Senhor, o nosso Senhor, age, e as suas ações nem sempre são perceptíveis a todos. Aqui nós tivemos um filho teu que percebeu, e então deu um parecer. Minha gente, existe um povo, minha gente, existe um culto, minha gente, existem crentes, e são novos, vamos tratá-los bem. Senhor, é o grande objetivo da nossa vida, aplicar isso aqui no nosso dia a dia. Ajuda-nos nisso. O que o Senhor pode fazer por nós?
Como é que o Senhor pode santificar a nossa vida para que nós amemos, entendamos e nos alegremos no Teu agir como Senhor? Nossa oração é que o Teu Santo Espírito use este momento como uma ocasião para convencer os nossos corações, santificar as nossas vidas e dar-nos a condição de sermos testemunhas vivas neste mundo que vivemos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.